Os líderes de células, nós, na nossa encontro de líderes, treinamento de líderes hoje de manhã, nós fizemos um compromisso de começarmos lendo a Bíblia, nessa primeira etapa, 5 capítulos por dia, em nome de Jesus, a partir de Gênesis, tá, irmãos? Então, mas talvez você, pastor, eu não sou líder, auxiliar de célula ainda, não tem problema. É algo assim que é um propósito que nós temos falado no curso de líderes de células, a importância da palavra e tudo mais, e nós estabelecemos que nós leríamos 5 capítulos da Bíblia todo dia, no mínimo 5 capítulos. Se você tiver disposição, você pode ler 6, 7, 8, 10, não tem problema, mas que pelo menos 5 capítulos você leia todos os dias, tá bom, queridos? Em nome de Jesus, inclusive sábado e domingo, tá, queridos? Vamos ler todos os dias. Que horário que você vai ler? Você vai ler na sua casa, obviamente, e no horário que você consiga ler tranquilamente. Pode ser no seu trabalho, às vezes você tem um horário de almoço, um período que dá para ler. Eu acho que 5 capítulos você vai ler em poucos minutos, tá bom? Mas nós vamos começar a partir de amanhã. Não sei se alguém já começou lendo hoje, mas começaremos nesse propósito. Então, amanhã, 5 capítulos da Bíblia, a partir de Gênesis, tá? Nossa disciplina, no sentido de buscar ao Senhor, ler e aplicar bastante nessa palavra, em nome de Jesus. Então, a partir de amanhã, aqueles irmãos mesmo que não fazem parte da liderança, no sentido de líderes de células, você pode também participar disso, tá? Comece lendo 5 capítulos, faça um propósito, discipline sua vida nesse propósito em nome de Jesus, tá bom? Romanos capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém, meus irmãos. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos revele, nos ensine, nos faça perceber a Tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, agora nesse lugar, onde leremos a Tua palavra, Senhor, ouviremos, meditaremos, que Tu possa falar poderosamente no nosso coração, que a ação do Teu Espírito Santo seja tremenda nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, ontem eu estava preparando uma outra mensagem, caminhando uma outra mensagem, na verdade está quase pronta, mas ouvindo, sendo ministrado por um outro irmão, pastor Luciano, ele fez uma citação no meio de uma mensagem diferente. Numa outra mensagem, ele fez uma citação de uma frase, que aquela frase, o Senhor me inspirou para andar nesse caminho aqui. E a frase que ele disse, dizia mais ou menos assim: olhando além das circunstâncias. Isso para mim já valeu a mensagem, está entendendo? Então, com esse texto aqui, o que o Senhor está querendo dizer para a gente, que nós precisamos, com Cristo, pela fé, que nós somos o povo da fé, nós somos o povo que vive pela fé, e a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele está dizendo aqui que nós precisamos, em fé, irmãos, como Abraão, viver e olhar além das circunstâncias. Para mim já vale tudo. Essa frase marcou profundamente meu coração, da forma como foi dita. E então, nessa frase vem a inspiração do Senhor para a gente trabalhar nessa caminhada. Que nós precisamos, diante das circunstâncias da vida,
das adversidades, diante dos desafios, diante das coisas que nós enfrentamos todos os dias, nós precisamos, pela fé, é isso que o Senhor está nos ensinando, a olhar além das circunstâncias. Não que as circunstâncias adversas não existem. Pelo contrário, elas existem. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos, pela fé, conseguir olhar além das circunstâncias, que isso fará toda a diferença na nossa vida. Então, minha palavra, nós vamos caminhar em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, fazer você, desafiar você, inspirar você, ativar sua fé, para que você possa olhar além das circunstâncias que você está vivendo. Sei que todos nós vivemos muitas circunstâncias diferentes, desafiadoras, difíceis, mas eu quero trazer uma palavra que ative a sua fé, e que você possa nessa noite, em nome de Jesus, se você esquecer muita coisa, não esqueça o tema da mensagem. Eu preciso olhar além das circunstâncias. Diga para o seu irmão, você precisa olhar além das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Diz para você mesmo, eu preciso olhar além das circunstâncias. E você sabe as circunstâncias que você está vivendo, né? Obviamente. Mas eu quero te inspirar, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que você olhe além das circunstâncias. Que as circunstâncias não parem você. Não limite você. Elas existem. Mas por vários textos da Bíblia, ele fala para a gente olhar adiante disso. Não permitir que as circunstâncias nos paralisem. A gente possa seguir. Tem um texto de 2 Coríntios, você pode anotar, os irmãos estão anotando. Capítulo 4, versículo 18, que diz mais ou menos assim. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então nós somos o povo que caminhamos, irmãos, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Porque o que vemos, Paulo fala que é passageiro, e o que não vemos é eterno. Então, irmãos, tem coisas que o Senhor quer que você viva, que você vai viver, e mesmo você não vai ver. Você tem convicção, mas você não vê. Você tem convicção. Paulo fala isso, não é Paulo, o autor aos Hebreus fala isso sobre fé. Fé é crer naquilo que você não vê, que se não vê. É a convicção de fatos que se não vê. Mas é algo dentro de você, que Deus gera dentro de você, e que você crê, tem convicção, tem certeza, apesar de não ter nenhum indício que possa confirmar isso, mas você tem dentro de você uma certeza, uma convicção de que Deus é poderoso para realizar, e você anda por isso. Isso que eu quero que você comece a viver, a andar por isso, a não só caminhar, a não só decidir por aquilo que você está vendo. Não que administrar é ruim, mas que você possa também ir além dessas coisas. Que Deus ative dentro de você o poder da fé, a unção da fé, que você creia no Senhor. Que coisas extraordinárias acontecem em momentos que você acha que não vai acontecer. Na semana passada foi interessante que o Jocélio tinha colocado o galpão lá para alugar. Aí já tinha um tempo, né, José, que estava lá. Aí, como nós falamos assim, pastor, logo janeiro, começo de janeiro é um tempo que não, né? Que ninguém às vezes procura isso, o pessoal está viajando, o pessoal está quer nada com isso, mas foi justamente no momento, às vezes, mais difícil que ele achou que poderia não alugar o salão, o galpão dele lá, e foi justamente o tempo que a pessoa, que eu acho que ele nem esperava que essa pessoa poderia ligar para ele, ele pensou que talvez uma outra, mas aí a outra não quis nada, e agora aparece um cara, mas eu quero, e alugou acho que em menos de um dia, não foi, José? Num dia em que não havia possibilidade de fazer nada disso, ele nem esperava que podia acontecer isso. Ele colocou um propósito diante do Senhor. Senhor, se eu alugar esse mistério em nome de Jesus, eu vou abençoar essa construção. Eu falei, glória a Deus, Jocélio. E a bênção veio, meus irmãos. Veio bênção e está vindo mais. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, é para a gente exercitar a fé. Crer que às vezes, quando você não espera, você, rapaz, não vai dar nada disso não. Irmão, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando, eu lembro do pastor Luciano, quando o rapaz trabalha com agricultura, a igreja dele, ele disse, banano,
não crente não, que Deus não intervém, não sei o quê. Ele falou assim, rapaz, aí ele foi no terreno lá do cara, e falou assim, qual é a parte da agricultura que você olha aqui que menos dá? É menos provável que frutifique alguma coisa aqui. Ele falou assim, aquela região ali, ó, aqui não dá nada. Ele falou assim, então nós vamos orar. Vocês vão fazer um propósito diante do Senhor, que tudo aquilo que der naquele espaço, então, você vai colocar diante do Senhor. Tá bom, não vai dar nada mesmo. Irmão, foi um negócio que mais produziu. Faz voto, tem que cumprir, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Deus das causas impossíveis. Aí tem um outro texto muito jóia que eu gosto muito, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém, meus irmãos? Repete comigo. Pois vivemos por fé. E, mais uma vez, pois vivemos. Diz para o seu irmão, nós vivemos por fé e não. É isso que eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito gere em você nessa noite. Que você não olhe só para as circunstâncias. Que Deus gere no seu coração fé. Irmão, sem fé não dá para andar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer gerar dentro de você a ação da fé, ativar a fé dentro de você. Para que tenha um espaço de fé. A gente crê no Deus que pode, no Deus que age. O texto fala, esse texto que nós lemos, do capítulo 4, versículo 18 em diante, fala que Abraão fala assim, que ele reconheceu que o seu corpo, versículo 19, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois estava com cerca de 100 anos de idade, e que também Sara estava sem vigor, porque Sara estava com 90. Então, meus irmãos, o texto está dizendo que ele não estava, ele nem imaginou, não, ele sabia que não havia possibilidades humanas dele gerar um filho. Por causa da velhice dele e por causa que a Sara já estava estéril, era estéril, e já estava muito idosa, estava com 90. Então a coisa, irmãos, não estava muito favorável para eles. Em termos humanos, naturalmente, não haveria nenhuma possibilidade, irmãos, da coisa acontecer. E o tempo também não estava favorável para eles. Que cada dia que passava, irmãos, é menos um dia de possibilidade, a coisa vai se agravando, você sabe pelo olhar humano, quanto mais vai passando um tempo, parece que o negócio vai se agravando mais, no caso de Abraão e Sara. Ele sabia disso, ele reconheceu que humanamente não havia condições nenhuma para realizar isso. Ele sabia disso. Mas o texto fala que ele contra toda esperança, ou seja, contra toda possibilidade, em esperança, ele creu. Então ele sabia que humanamente ele não havia condições de realizar nada, de algo humano acontecer na vida dele, mas ele creu no Senhor. Ele creu que Deus poderia fazer algo. Ele creu no Senhor e isso foi que mudou a vida dele. Que foi uma bênção para a vida dele. E o fato dele crer no Senhor. E aí o versículo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, você que tem sua Bíblia, você pode ler. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, olha só, irmãos, a palavra de Deus para você. Diante das circunstâncias, você vai olhar além. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dias após dias. Pois os nossos sofrimentos e levas momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos nós. Assim fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo assim, então, irmãos, nós não desanimamos. Nós não podemos desanimar. Minha palavra para você, não desanime diante das coisas. Creia no Senhor, se renove no Senhor. Talvez você diante das coisas desse ano, talvez você tenha começado o ano muito bem, aí você já nem terminou janeiro, você já está decretando derrota, fracasso para 2015, eu estou sentindo. Irmãos, quando é para sentir, é para crer que Deus é poderoso para mudar a história da gente, para mudar o quadro, e não há nada que Deus não possa mudar. Nada. Algumas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa, não desanime. Não desanime diante das coisas. Segunda coisa,
Porque o desânimo pode te levar à murmuração. E a murmuração não é boa coisa. Quando a gente começa a murmurar de Deus, murmurar das circunstâncias, reclamar, e dá uma legalidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo fala que por causa da murmuração, o anjo da morte destruiu alguns no deserto. E eles não conseguiram herdar a terra. Por causa de quê? Por causa da murmuração, da reclamação. Pessoa que está sempre reclamando, nada dá bom. Reclama com Moisés, reclama com a liderança, reclama de Deus. Porque Deus trouxe a gente para cá, porque Deus fez a gente. E está sempre murmurando, nada dá bom. Irmão, comece a ser grato. Ou pelo menos, meus irmãos, em nome de Jesus, eu não posso murmurar, não devo murmurar. Porque a murmuração, irmãos, abre portas. É uma porta aberta para a legalidade, para Satanás agir na nossa vida. Sabe por que eu digo isso? Porque o capítulo 10, versículo 10 de Coríntios fala que por causa da murmuração, o anjo da morte destruiu. Murmuração, irmãos, é legalidade para o diabo agir na vida da gente. É morte. Capítulo 10, versículo 10 de Coríntios fala isso. Que por causa da murmuração, a morte invadiu. Então a gente tem que parar de murmurar. E pelo contrário, a gente precisa vencer o desânimo. Não se desanime. Vença a murmuração. Outra coisa, meu irmão, aprenda a desenvolver uma linguagem de adoração. O texto fala, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 20 de Romanos. Volte lá o texto para Romanos que você está acompanhando. Volte para Romanos, rapidão, e olha só. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Dar glória a Deus é linguagem de adoração. Nós precisamos, nessa caminhada com o Senhor, desenvolver uma linguagem de adoração, uma linguagem de gratidão ao Senhor, meus irmãos. Por vezes nós nos focamos muito na murmuração, na reclamação, naquilo que não aconteceu. Meus irmãos, mude a linguagem. Nós precisamos mudar nossa linguagem. Agradecer, profetizar, parar de reclamar. Tantas coisas que Deus tem nos dado e a gente por vezes reclama, a gente fica chateado, qualquer coisinha a gente já... Irmãos, desenvolva uma linguagem de adoração. Adora o Senhor. Paulo fala em tudo, dê graças ao Senhor, porque essa é a vontade do nosso Deus. Então aprenda a ser grato, aprenda a dar glória a Deus. Abraão aprendeu pela fé a dar glória a Deus. Você tem coragem de dar glória a Deus pela situação que você está vivendo? Você tem condições de glorificar a Deus antes mesmo de atravessar o mar? Nós temos que ser. Eu acho jóia o cântico de Miriam, que ela cantou depois do mar, não tem problema. Mas é interessante que antes de atravessar o mar, o povo queria matar Moisés. Moisés, trouxe a gente para esse buraco aqui, para a gente morrer, o faraó está chegando, e o mar na frente, a gente vem passar fome nesse lugar, e o povo reclamando, Moisés ora ao Senhor, Deus, manda o povo marchar. Aí o mar abriu e eles atravessaram, deu vitória. Mas o que eu queria destacar é que eles cantaram, tem uma mensagem do falecido pastor David Wilkerson, que ele fala assim: o cântico certo do lado errado. Nós cantamos por vezes na nossa vida o cântico certo. A letra é boa. A única diferença é que foi do lado errado. Nós deveríamos cantar aquele cântico que os irmãos, os israelitas, os hebreus, eles cantaram depois que atravessaram. Não é que Deus não recebeu, mas seria muito melhor se eles cantassem do lado de cá, antes de atravessar o mar, que eles pudessem ter cantado na certeza que Deus interviria, que Deus faria alguma coisa, mesmo sem saber o que. Deus faria alguma coisa. Por vezes nós estamos diante do mar, diante do Jordão, e a gente não sabe como é que vai acontecer, a gente não sabe se a gente vai atravessar no nado, a gente não sabe se vai abrir, se Deus mandou helicóptero, a gente não sabe. A gente só sabe que Deus pode fazer alguma coisa. Essa fé que eu quero que você gere, que Deus gere no teu coração. A convicção que Deus intervém. E a gente tem que aprender a cantar o cântico certo no lado certo. Porque o cântico, antes de atravessar o Mar Vermelho, foi um cântico de murmuração. Reclamaram com Moisés, reclamaram com Deus, chiaram, os caras queriam voltar até para o Egito, voltar para a escravidão.
Eu queria voltar para lá, pelo menos lá a gente é escravo, mas tem comida. E os caras reclamando, aí o milagre aconteceu, e vamos embora. E aí cantaram o cântico da vitória. E, meus irmãos, aprenda a cantar o cântico da vitória do lado certo, antes de atravessar. Então, se você tem uma circunstância na sua vida, quero que você tenha, pela fé em nome de Jesus, que você, Senhor, aconteça o que aconteceu, eu canto o cântico da vitória. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então é o cântico da vitória. Eu vou cantar o cântico da vitória, independente do que eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou cantar. É um cântico de gratidão. Então desenvolva na sua vida uma linguagem de adoração, de celebração ao Senhor. Outra coisa, meus irmãos, muitas vezes as pessoas falam assim, Deus falou aquele negócio para você, você falou que Deus faria, não aconteceu, aí a pessoa perde a fé. Mas você tem que lembrar que Deus não realizou ainda. Ainda não. Mas o texto fala que Abraão estava completamente convicto de que Deus faria. Essa convicção tem que ter no nosso coração. Que não fez ainda, mas fará. Demorou 25 anos para fazer, mas Deus fez. Então ele foi fortalecido nisso. Muitas pessoas, eu acho que falavam com Abraão, e aí Abraão, você falou aquele negócio lá, cadê o filho, cadê esse negócio? Não apareceu? Não fez ainda, mas fará. Em nome de Jesus, tá? Uma outra coisa que você precisa aprender e aplicar à sua vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que fez a promessa. Está entendendo? Olhe para além. Olhe além das circunstâncias. Olhe para aquele que fez a promessa, porque o texto fala, Abraão olhou e falou assim, que Deus era poderoso para realizar. Então por que nós olhamos para Deus? Por que nós colocamos nossa fé no Senhor Jesus? Porque Ele é poderoso para fazer. E é isso que tem que gerar no seu coração. Que Deus é poderoso para realizar, para mudar, para abrir portas. O diabo nesse tempo tem roubado a nossa fé. Nós vivemos por aquilo que nós vemos e nós conseguimos realizar. Então, irmãos, viver assim é um mundo materialista, capitalista, materialista, e a gente não vai muito bem. Mas o povo da fé, o povo do Senhor, é um povo que vive pela fé, que crê num Deus Todo-Poderoso que intervém na nossa história e que pode mudar qualquer circunstância, em nome de Jesus. Aí, interessante que eu ouvi uma frase que o pastor Luciano disse assim, irmãos, no capítulo 10, versículo 7 de Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Mas ele falou assim, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Aí ele falou assim, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Você nunca pensou para pensar nisso, né? A fé vem pelo ouvir a palavra, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Ouvir quem? Não a palavra, mas as vozes que nos falam isso. E a gente tem que tomar cuidado com as vozes que nos rodeiam, que geram incredulidade na gente, nas circunstâncias. Quem são essas pessoas? As outras pessoas. Aqui está gerando fé no seu coração, está ativando a sua fé. Mas por vezes, diante das circunstâncias, as pessoas vêm e trazem uma palavra para derrubar você. O cara vai lá, coisa do inimigo, vai lá e desanima você. São voz, rapaz, isso não vai dar certo não. E, rapaz, isso aqui não dá nada não. Palmas já deu o que tinha que dar. O quê? Teu casamento, rapaz, esquece, já viu a opção de gente igual assim a você. Irmão, você tem que calar essas vozes. E cuidar do teu coração, porque a incredulidade também vem pelo ouvir muitas vozes. Uma das vozes, as vozes dos outros. Cuidado com a voz dos outros. Ou as vozes dos outros. Cuidado com a voz do diabo no teu coração. Que ele quer nos roubar a fé. Ele vai constantemente dizer para você que você não vai. Você não vai conseguir. Não adianta. Você não vai longe. Não tem cura. Casamento não tem jeito. Teus filhos não vão voltar. Teu marido não converte. Não, você não. Essas vozes estão sempre permeando a gente, circulando a gente. Você tem que tomar cuidado com as vozes de incredulidade. E qual a outra voz que eu destaquei para a gente ter que tomar cuidado? A voz das circunstâncias. As circunstâncias também têm vozes. Então as coisas da vida, elas também falam. A gente olha as coisas e elas nos dizem muitas coisas.
A gente olha algumas coisas e fala, nunca vai conseguir. A gente olha algumas circunstâncias, não tem jeito. A circunstância diz pra gente que não tem jeito. A circunstância diz que nós não vamos conseguir. As adversidades, os obstáculos dizem pra gente constantemente, nunca vão. Jamais vão. Não tem jeito para você. Você nunca vai liderar bem. Você nunca vai pregar. Você nunca vai fazer nada. A tua célula nunca cresce. Tua vida nunca vai. Você nunca vai crescer. Tua vida financeira nunca vai. Você nasceu, meu irmão, para perder. Você nasceu para derrota. Você nasceu para isso mesmo. Aí eu tinha uma frase que lá onde eu morava, algumas pessoas diziam assim, é uma frase horrorosa, mas dizia assim, quem nasce para comer capim não puxa carroça nunca. Eu falei, gente... Mas em nome de Jesus está repreendido. Eu não aceito uma palavra dessa. Eu lembro quando eu vivi muito tempo, apesar de ser filho de pessoas crentes, vivi um tempo da minha vida fora da igreja. Depois Deus ajeitou a minha vida e foi um tempo precioso. Conheci a Gilce e as coisas foram acontecendo. Aí Deus tocou no nosso coração e eu comecei a fazer o seminário. Aí passou um maluco, um dia nós estávamos trabalhando em frente da igreja, eu estava ajudando meu pai. Aí passou um maluco lá e quis dizer o que eu ia fazer da vida com Deus. Eu disse, não, ele nunca nasceu para ser pastor. Não, isso não tem jeito, o negócio dele é outra coisa. Deve ser área de música. Não, pastor não, você nunca. Mas ele era amarrado em nome de Jesus. Deus me chamou. Deus me chamou. E se Deus falou para você, meu irmão, não pode dizer quem quiser para você que você não vai. Porque em nome de Jesus, você crê, pela fé em nome de Jesus, você chega lá. Está entendendo? Você precisa crer. Mesmo que pessoas que amem você, dizendo que você não vai, mas Deus disse que vai. E o importa é que Deus diz pra gente, ou disse pra gente. Creia nisso, cara. E a gente, por vezes, tem que calar essas vozes. Voz do diabo, voz das outras pessoas. Sempre tem um maluco, rapaz, que vem falar e coloca para tentar desanimar. Para tentar te abater. Irmão, fica firme. Desanima não. Deixa eu falar assim, Abraão, sem se enfraquecer na fé, fortaleça a sua fé, rapaz. Vai ter sempre gente, pastor, hein? Quando será, hein, pastor? Em nome de Jesus, breve. Amém, irmão? Tem gente de todo jeito, tem gente que quando nós conseguimos o terreno ficou triste. Pode isso, irmão? Tem gente que quando nós conquistamos o terreno aqui para construir, tem gente que ficou triste. Ele não está aqui na igreja não. Oh, meu coração ficou triste, pois é seu. A igreja vai ser construída em nome de Jesus. Amém? Então é assim. E nunca vai não. Começamos com R$26. Deus falou, vou trazer o recurso para vocês. Vou trazer. E tem trazido. E aí, em nome de Jesus, antes do aniversário da igreja, vamos estar com todos os vidas aqui, em nome de Jesus. Vou pagar para ver, então paga, nós vamos usar para usar na oferta. Quer pagar para ver? Nós vamos usar na oferta para comprar esses vidros. Paga mesmo. Então, irmão, Deus vai fazer. Deus vai trazer, Deus vai dar um jeito, não sei como, não temos nada, mas Deus vai dar sempre, Deus sempre dá um jeito para a gente. Deus de forma extraordinária sempre levanta um, escolhe alguém fazer, eu quero usar você, eu quero usar você, eu vou usar você, e Deus traz, Deus faz. E nós vamos alcançando as cidades do Tocantins, e Deus tem trazido gente, Deus tem trazido, muito jóia. Eu lembrei quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e que estava na caverna de Adulão, e Deus tinha um propósito com Davi. Aí, em primeiro lugar, Deus trouxe os endividados, os farrapados, os descontentes, tudo para perto de Davi. Formou uma equipe extraordinária. Deus tratou o coração daquela turma, irmãos. E Deus foi trazendo, e quando a gente recebe aqueles que ninguém quer receber, Deus traz aqueles que todo mundo quer ter. Está entendendo, meu irmão? Por isso que a gente tem que tratar as pessoas que o diabo fala que são os encrencados, mas não é encrencado não. O diabo às vezes fala para a gente que tem gente encrencada, a gente não pode falar que é encrencado, não, é uma bênção em nome de Jesus. Porque a gente tem que olhar além das circunstâncias. Olha além. Perceba o que Deus vai fazer. Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, Jesus olhou além das circunstâncias. O que esses caras se tornariam em nome de Jesus se permitissem ser usados. Olha além.
E Deus faz mesmo. Creia nisso em nome de Jesus. Um outro exemplo, como que a gente tem que fazer? Você lembra que quando Deus, no capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, tem uma citação sobre Abraão, mas falando sobre quando Deus pede para sacrificar o seu filho Isaque. E ali lá em Gênesis 22 fala que Abraão obedeceu pela fé e levou seu filho de Isaque. Chegou a um certo ponto, o texto fala que Abraão foi com seu filho Isaque até o Monte Moriá, e os seus servos que estavam junto com ele, Abraão disse assim: vocês ficam aqui, porque eu e Isaque vamos até lá e vamos voltar. Olha a convicção. Mas Deus não tinha falado que era para sacrificar? Como é que a gente pode falar que a gente vai voltar, se Deus mandou matar? Já parou para pensar nisso? Mas eu queria destacar uma coisa antes. Quando tem certas coisas na vida que a gente tem que fazer como Abraão fez. A gente vai com os servos, vai com aquela turma, mas chega certo momento que a gente fala com os servos assim: vocês ficam aqui, incrédulo, nós vamos até lá, para vocês não atrapalhar. Tem gente, irmão, você tem que tomar cuidado que pode atrapalhar a bênção. Abraão foi com aquela comitiva, chegou a um certo ponto, Abraão falou assim: vocês ficam aqui, eu vou com meu filho lá, sacrificar e voltar. Então tem certas coisas, irmãos, que tem algumas pessoas que vão incapazes de atrapalhar a gente. Você imagina aqueles servos, aqueles empregados de Abraão, vendo Abraão amarrando Isaque, pega a faca e vai matar Isaque. Você não desconfia que um daqueles caras vai dizer: Abraão é doido. Não faz isso, Abraão. Ia querer intervir, ia querer proteger isso. Podia ser uma confusão. Não, rapaz, você escutou errado. Irmão, tem coisas que essas pessoas vão para atrapalhar. Tem coisas que você tem que fazer, você e Deus. Para você e Deus. Deus falou no meu coração. E aqui você fica. Deus falou no meu coração e eu vou lá. E mais, eu vou voltar. Deus tinha falado para Abraão assim: Abraão, vai lá e sacrifica o seu filho Isaque em holocausto. Holocausto é um sacrifício que a pessoa tem que matar e depois tacar fogo. Como é que Deus pede um negócio desse? E Abraão fala assim: tá bom, eu vou lá sacrificar e vou voltar. Como é que volta? Ele não falou que ele iria voltar, ele falou assim: nós vamos e voltaremos. Que certeza é essa? Aí o texto de Hebreus capítulo 11 vem falar que Abraão falou assim: Abraão creu que pela fé ele sacrificou Isaque pela fé. Mesmo Deus não permitindo, ele recebeu Isaque como ressuscitado dos mortos. Ele sabia que mesmo que Deus deixasse ele sacrificar, Deus poderia trazer Isaque das cinzas. Uma coisa falou muito forte no meu coração quando eu li esse texto sobre isso. Que tem situações na nossa vida que já foram queimadas e é só cinza. Mas Deus pode fazer ressuscitar e trazer teu casamento das cinzas. Talvez a tua vida seja assim. Você olha para as tuas circunstâncias: pastor, minha vida não tem mais jeito. Morri, estou queimado, só sobrou cinza. Mas Abraão nos ensina que pela fé Deus pode ressuscitar das cinzas. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, meus irmãos, mas para isso, tem coisas, irmãos, que a gente tem que exercer fé, mas não pode estar junto com outras pessoas. Tem coisas que eu vou lá e vou resolver esse negócio em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Eu não quero gente me puxando para trás, porque tem gente que puxa a gente para trás. Tem gente que ao invés de Deus vai lá, em nome de Jesus, não, pastor, Deus vai dar vitória. Tem gente de vez em quando que aparece, algum filho do cão, alguma coisa assim usada pelo inimigo, sei lá o que é. Pastor, não vai não, pastor. Pastor, opa, irmãos, puxando você para trás, não vai, não. Deus, que isso, rapaz? Então cuidado, que tem gente que só sabe puxar a gente para trás. A gente deveria exercer fé, a gente crê e continuar orando, crendo que Deus restaura, crendo que Deus traz o casamento das cinzas, levanta a gente das cinzas, levanta o ministério das cinzas. Deus é poderoso para fazer isso. E Abraão creu nisso. E foi até as últimas consequências, porque sabia que Deus era poderoso para fazer e para realizar isso. Em nome de Jesus. Eu quero que no seu coração você creia
E vá até as últimas consequências, sabendo que Deus traz e pode trazer das cinzas qualquer coisa em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querido? Aí o texto continua, meus irmãos. Para sacrificar, irmãos, quando ele vai sacrificar Isaac, Abraão vai sacrificar, ele olhou além das circunstâncias. Ele olhou para Deus. E nós precisamos olhar para Deus. Para realizar e para vivermos pela fé, nós precisamos olhar para além das circunstâncias. Porque se você olhar só para as circunstâncias e deixar que as circunstâncias falem o seu coração, é possível que você não chegue aonde Deus quer que você chegue. Muitos irmãos na Bíblia, irmãos, no dia a dia nosso, eles foram além das circunstâncias. A irmã Cida, tem uma palavra abençoada na sexta-feira de vigília aqui, ela fez uma citação da mulher de fluxo de sangue que estava há 12 anos padecendo com uma hemorragia constante. E aí eu queria destacar que essa mulher, é interessante demais que ela fala assim, dentro de casa, provavelmente ela fala assim, se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curado. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, que ela olhou além das circunstâncias. Porque humanamente falando, tinha meio mundo de gente tocando em Jesus e não aconteceu nada. Você já reparou que tinha uma multidão cercando Jesus? E todo mundo estava tocando em Jesus. Tocava na cabeça, tocava na barba, tocava no pé, tocava no braço, puxava Jesus. E os discípulos tentando apartar a briga, e aquela coisa era toda, o pessoal tocando e prensando Jesus. Tinha uma porção de gente tocando. Você já reparou que foi uma mulher, que nem você, não precisa tocar na mão não. Se eu tocar na orla do manto, eu serei. Rapaz, você fica imaginando. Rapaz, mas você vai... Na orla do manto, o pessoal está tocando em Jesus e não está ficando curado. Você vai tocar na orla, quem disse, rapaz? Aí ela conseguiu enxergar além das circunstâncias e conseguiu tocar na orla do manto. Ela falou assim, se eu conseguir tocar, estou curada. A questão dela é assim, preciso conseguir. Porque se eu tocar, eu sou curado. Mas todo mundo tocando, não interessa. Mas será que não interessa? Se eu tocar em Jesus, eu sou curado. Então, irmãos, é além das circunstâncias. É além, aprisionada 12 anos com enfermidades. Acabando, a vida dela estava sangrando. Tem uma mensagem que uma vez nós pregamos sobre esse texto que fala sobre vidas sangrando. Eu não sei o que sangra teu coração. Mas se você tocar em Jesus, esse sangramento vai parar. Pastor, mas é assim? Olha além das circunstâncias. Aí tem outros irmãos, Josué e Caleb, com os 10 espias, foram lá ver a terra. A terra tinha gigantes, era murada, e os caras falaram assim, a terra até que é boa, mas tem muito problema. Tem gigantes, tem muro. Josué e Caleb, eles olharam além das circunstâncias, e falaram, rapaz, se Deus se agradar de nós vamos entrar lá e tomaremos posse do negócio. Eles olharam além das circunstâncias, o povo não acreditou, e deu no que deu, que você conhece a história. Mas Josué e Caleb, eles conseguiram olhar além das circunstâncias. A maioria, meus irmãos, a maioria absoluta, não conseguiu enxergar. Só Josué e Caleb conseguiram olhar além das circunstâncias. Quando Eliseu, aquela mulher endividada, foi procurar Eliseu, que os filhos delas teriam que ser vendidos como escravos, Eliseu fala assim, pegue vasilhas emprestadas, e pega um pouquinho de azeite que sobrou, e entorna nisso aí. E você vai render, vai gerar mais azeite, mais azeite, mais azeite, você venda tudo, e pague sua dívida, e pode viver do resto. Aquela mulher fechou a porta, porque tem coisa que a gente tem que fazer de porta fechada mesmo. Ela não deixou que ninguém entrasse. Tem coisa, irmão, que a gente faz, que até vizinha, a gente, opa, não entra aqui não, mas hoje não. Hoje eu tenho uma bênção aqui. Fechou a porta, trancou a porta, e pegou os filhos, e pegaram um pouquinho de azeite e começaram a entornar. E quanto mais entornava, mais dava. Irmãos, isso é um ato de fé, é olhar além das circunstâncias, porque humanamente isso não tem cabimento. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo que não tem cabimento. Mas a gente olha além das circunstâncias. Porque Deus é poderoso.
para realizar aquilo que não tem condições humanas. Deus pode fazer. E eu poderia citar aqui, irmãos, muitos irmãos. E o último deles que eu vou citar é quando Elias, muitos irmãos têm. Elias, quando ele tinha passado 3 anos, ele orou, 3 anos não choveu em Israel. Depois ele passou 3 anos, ele falou que ia chover. Aí ele mandou o servo dele, ele falou assim para Acabe: Acabe, corre. O céu estava limpo, irmãos, o céu estava limpo, tinha uma nuvem no céu. Ele mandou um recado para Acabe: Acabe, corre porque eu estou ouvindo o barulho da chuva. Que chuva, velho? O sol está torrando. Torrando o céu, eu estou ouvindo o barulho da chuva. Que chuva? Ele não olhou para o céu. Elias conseguiu enxergar a chuva além das circunstâncias. Aí ele mandou o servo: olha lá. Aí o servo foi a 7ª vez e falou assim: eu estou vendo só uma pequena nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. Aí ele falou assim: corre, aperta o cinto e vaza, meu filho, porque a chuva está chegando. Só tem uma nuvem. Muitas vezes na nossa vida o que nós olhamos é apenas uma nuvem. Mas aí Elias fala assim: corre porque a chuva de Deus está chegando. Sabe o que é isso? É olhar além das circunstâncias. É enxergar o que ninguém consegue enxergar. É ver pela fé o que ninguém consegue ver. É imaginar, é sonhar o que muitas vezes irmãos em Cristo às vezes não conseguem. Às vezes a família não consegue enxergar. Mas Deus te deu uma fé, uma convicção, uma certeza que a chuva de Deus vem. E não dá certo não, essa vida, palmas, não, é só uma pequena nuvem. Não tem condições. Mas aí você sabe que Deus te falou, e você tem convicção no seu coração, que Deus, e você, irmãos, pela fé já pode ouvir o barulho da chuva. Ah, pastor Elias, está ficando doido. Está ficando doido não, é porque o povo da fé é assim. Ele falou assim: corre porque eu ouço o barulho da chuva. Gente, isso é extraordinário. Elias recebe uma palavra de revelação poderosa ali: eu ouço o barulho da chuva. E de fato, meus irmãos, a chuva pegou a turma pelo caminho. Você está pronto para a chuva? Irmão, pela fé se apronte para a chuva. Se prepara para a chuva. A palavra do Senhor diz no capítulo 54 de Isaías: alarga o espaço da tua tenda. Eu acho que Deus seria mais ou menos assim: compre mais cadeira, amplie o lugar, bote a laje em cima, porque eu trarei os filhos. Vocês vão precisar. Não, pastor, melhor não, deixa para lá quando tiver. Irmãos, é quando Deus fala, é para fazer. A gente faz antes de receber. O profeta Isaías fala assim: cante, ó estéreo. Como é que estéreo canta? Como é que uma mulher estéreo pode cantar? Mas Deus fala: cante, ó estéreo. Mas ela continua estéreo. E Deus promete: porque a estéreo terá mais filhos do que a mulher que hoje tem filho. Mais serão os filhos da mulher abandonada do que a que tem marido. Mais serão os filhos da mulher estéril do que a que já tem filho. Mas o filho ainda não chegou. Mas Deus falou assim: pela fé, você creia que Deus fará. Por isso que a linguagem da gente é a linguagem de adoração, de celebração, é a linguagem da fé, porque Deus gera fé no nosso coração e nós vamos conquistar. Nós chegaremos lá. As cidades do Tocantins, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Creia acerca do seu marido, creia acerca do seu casamento, creia acerca do seu ministério, creia em nome de Jesus. Que o Espírito Santo gere fé no seu coração. Olhe além das circunstâncias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Irmãos, é para olhar além das circunstâncias. Eu não sei qual é a tua circunstância. Eu quero que você feche seus olhos agora e peça ao Senhor, em nome de Jesus, eu creio nisso. A tua palavra em mim gerou algo que é inexplicável. É fé. Que Deus pode fazer. E não só que pode, que Deus fará. Abraão estava convencido totalmente que
que Deus faria. Isso é fé. Eu quero que você ore ao Senhor agora acerca das circunstâncias que você tem enfrentado, das coisas que você tem vivido, das questões desafiadoras, das barreiras. Talvez o tempo para você esperava uma chuva, mas você está vivendo 3 anos de seca como Israel viveu. 3 anos. Mas algo no seu coração diz que vai chover. Você não sabe, você tem convicção que vai chover. Aí as pessoas, as vozes começam dizendo: está ruim, o Brasil está ruim, Palmas está ruim, o Estado está ruim, isso aqui está ruim, o emprego está ruim. Mas tem algo no seu coração dizendo que vai chover. E muitas vezes as pessoas olham e só conseguem enxergar uma pequena nuvem. Elas conseguem enxergar uma pequena nuvem. Deus te deu algo maior. Deus te deu a compreensão do barulho da chuva. Você consegue sentir o cheiro da chuva. Isso é Deus na gente. As pessoas podem dizer acerca do seu casamento o que quiser dizer. O que importa é que Deus colocou no seu coração acerca disso. Convicção. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero que os irmãos fechem os olhos. A igreja está orando. Nós falamos sobre a nossa fé, entregar o coração ao Senhor. Eu queria perguntar a você que está nos visitando, você que veio aqui nessa noite. Deus tenha gerado fé no seu coração e você quer entregar a sua vida a Jesus. Fala assim: pastor, eu quero andar por fé. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor me socorra. Eu preciso que o Senhor me salve da incredulidade. E eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite. Reconhecê-lo e confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Se alguém aqui nessa noite, que Deus falou o coração acerca disso, de entregar sua vida a Jesus, de reconciliar com Jesus, eu quero orar com você. A igreja toda está orando por você. Eu quero que onde você estiver, que você apenas faça um sinal para mim assim: pastor, eu quero que você ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Alguém com a gente? Coragem no Senhor. Fala assim: Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém com a gente? Fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu confesso Ele como meu Senhor e meu Salvador. E Ele vai me ajudar contra toda incredulidade, quanto às circunstâncias da vida. Eu não vou olhar simplesmente pelo que a razão diz. Eu vou olhar para o Senhor, pela fé, em nome de Jesus. E eu quero mais uma vez perguntar a você que está aqui visitando, andando com a gente. Se Deus falou no seu coração: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém? Mas levante sua mão e fale assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Em nome de Jesus. Alguém mais? Quero orar por você que já é crente, em nome de Jesus. Mas tem algo, tem uma circunstância que você quer colocar diante do Senhor. Você quer que eu ore por você de uma forma especial, específica? Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente. Você já é crente agora. Vem cá, eu quero orar por você. Isso, pode vir. Não tenha vergonha. Vem cá, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Isso, pode vir. Pode vir. Eu não sei o que é, não sei se é seu casamento, se é enfermidade. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Eu creio num Deus que te livra, um Deus que restaura a tua sorte. Eu creio nesse Deus. Se Deus gerou fé no seu coração e você crê que Deus é poderoso, você vem aqui. Que Deus fará algo. Eu sei que Deus fará. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nossa querida irmã que recebe Jesus Cristo como Senhor nessa noite. Nós queremos abençoá-la, Senhor. Nós queremos abençoá-la em nome de Jesus. Abençoa a Cida em nome de Jesus. Glória a Jesus, Senhor, porque houve salvação nesse lugar, nessa noite, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. E aqui estão os teus filhos, Senhor.
que estão olhando além das circunstâncias nessa noite. A gente sabe que tem situação difícil. A gente sabe que o gigante é grande. A gente sabe que há impossibilidades físicas. A gente sabe tudo isso. Senhor, mas em nome de Jesus, nós não vamos olhar para as circunstâncias. Nós não vamos permitir que as circunstâncias nos parem. Nós estamos agindo, Pai, por fé, por convicção que o Senhor fará algo, Senhor. Mesmo que a gente não esteja entendendo, mas a gente está convicto. A gente está convicto que o Senhor fará algo. A gente sabe, Senhor, e a gente vai dar glória a Deus nessa noite. Porque apesar das circunstâncias, hoje o Senhor nos levou ao Monte Moriá, ao lugar onde a gente vê com os olhos de Deus. Senhor, nós não queremos enxergar com os nossos próprios olhos. Assim como Abraão, Senhor, que olhou, Senhor, e percebeu e recebeu Isaac, entregou Isaac, sabendo que o Senhor poderia ressuscitá-lo, restaurá-lo, Senhor, das cinzas. E hoje o Senhor falou ao coração dos irmãos, que o Senhor vai levantar gente aqui da cinza, casamentos das cinzas, relacionamento das cinzas, pessoas enfermas. O Senhor pode te levantar das cinzas nessa noite. E eu quero ministrar cura sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o poder do Santo Espírito de Deus invada teu corpo agora, com uma mão forte e poderosa, Espírito Santo de Deus. E que você levante e ande em nome de Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Que Deus cure você. Que Deus restaure a tua vida, a tua sorte. Que Deus te faça olhar além das circunstâncias. Que Deus calhe a voz do diabo, das pessoas ou das circunstâncias. E que você dê um passo, obedeça ao Senhor, apesar de tudo o seu contrário. Mas que Deus mova você nessa noite em nome de Jesus. Para muitos é apenas uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem, mas para nós é a resposta de Deus. E que Deus gere em você o cheiro da chuva, o barulho da chuva vindo sobre a tua casa. Você tem orado, talvez seja como Israel, 3 anos de seca na sua vida. Talvez a sua vida financeira, a sua vida relacional, a sua vida espiritual, foram 3 anos de muita seca na tua vida. Mas a gente já pode ouvir o barulho da chuva chegando. A chuva de Deus está vindo. Aí Deus manda o seu servo e diz: se prepara, porque a chuva de Deus está chegando. Aperte o cinto, aperte bem, corra, porque a chuva de Deus, já podemos sentir o cheiro da chuva chegando. Oh, meu irmão, é tempo de chuva sobre a sua vida. Vai um tempo de 3 anos, talvez mais, de muita seca, mas a chuva de Deus se aproxima. Talvez muitas vozes aí dizem: não, mas é uma pequena nuvem, a gente não está vendo nada. Você não está vendo, mas eu ouço o barulho da chuva. Que o Espírito Santo gere em você cada dia uma fé poderosa. Que você tenha convicção disso em nome de Jesus a cada dia. E que você, em nome de Jesus, não fraqueje diante das circunstâncias. Talvez amanhã o inimigo vai levantar alguém para dizer tudo ao contrário. Mas você vai dizer: eu creio, porque eu sei, Deus fará. Eu ouço o barulho da chuva, eu estou convicto. Em nome de Jesus Cristo eu abençoo você. Que a unção do Espírito venha sobre a igreja agora, venha sobre a tua vida e traga ânimo a você que estava desanimado, estava enfraquecido na fé. Que Deus revitalize a tua fé nessa noite em nome de Jesus. Não há nada que Deus não possa. Deus é poderoso, aleluia. O nosso Deus é poderoso, é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Creia nesse Deus, creia nesse Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não saia do lugar.
Talvez amanhã alguém vai falar assim para você: você não conhece alguém que possa te ajudar? Você não conhece alguém poderoso? Não conhece um grande, não? Vai ter gente aqui que pessoas vão chegar assim: você precisa conhecer alguém. Alguém que indique, alguém que intervenha. Esquece isso. Você vai dizer para essa pessoa: eu conheço alguém grande, mas muito grande. Na verdade é todo poderoso. É a Ele que eu vou buscar socorro. Amém, irmão? Você vai buscar a Ele. Você não vai se render a essas coisas. Vai surgir circunstâncias que vão tentar paralisar você. Mas você conhece alguém todo poderoso. Em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço, seu irmão. Dê uma palavra de ânimo nele. Em nome de Jesus. Isso. Volte para o seu lugar. Em nome de Jesus. Nós vamos cear, irmãos.